Espírito Santo nos enche, que sejamos plenos do Teu Espírito Santo. Seja assim sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Queremos seguir pedindo ao Senhor, que seja nessa noite, que o Senhor siga falando ao nosso coração, Pai. Que venha a nós o Teu reino, que pessoas sejam reativadas, restauradas nessa noite, que respostas sejam respondidas pelo Teu Espírito nessa noite, que no nome de Jesus o Senhor possa de fato reativar, reavivar o Teu povo, para a glória do Teu nome, Senhor. Fala aos nossos corações, guia-nos no centro da Tua vontade, que diz Tua palavra: Tua vontade é boa, Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável, e nós queremos viver a Tua vontade, fazer a Tua vontade, viver em Ti, para Ti e por meio de Ti. Seja assim, para a honra, louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, queridos. Graça e paz para todos, boa noite, amém. Vou repetir, parece que não foi ouvido não. Graça e paz para todos, boa noite, amém. Quero receber o eco, né, também, para ser edificado. Bom, queridos, nós retornamos aí no início da semana de Brasília, onde nós tivemos um tempo muito edificante por tudo que Deus fez aí nesses dias ali na localidade. As questões principais você já tem ciência. Nós participamos do casamento do Josué e da Isis, um testemunho tremendo da bondade, da fidelidade de Deus. Foi difícil fazer esse casamento, hein? Boca seca, taquicardia, porque eu acompanhei a história daquele menino, e a gente realmente fica assim, balançado, né? Feliz em ver que Deus, independente do tempo, das circunstâncias, Deus é fiel para cumprir tudo que Ele tem falado a nosso respeito. Então foi muito edificante, muito tremendo participar ali daquele momento do casamento do Josué, da Isis, um tempo inquestionável de restituição. Louvado seja o nome do Senhor. Depois desse tempo do casamento, nós participamos de um retiro, cujo tema foi recomeçar. Tiveram ali alguns pastores do nosso vínculo, Fonseca, Júnior Paulino, Cláudio, Franco também esteve lá, e como a gente já esperava, Deus moveu tremendamente, falando sobre um novo ciclo que Ele está fazendo, que Ele está trazendo no meio da igreja nesses últimos dias. Então nós ouvimos muito, de uma forma muito forte, muito impactante, profeticamente, sobre esse novo ciclo que o Espírito Santo tem anunciado aí em vários locais, de várias formas. Foi realmente algo muito, muito tremendo. E para completar, como diz o ditado, para dar o laço no presente, nós já de volta a Cabo Frio, nós tivemos um retiro de jovem ontem. Ficamos a tarde toda, entramos pela noite, junto aí com aquela rapaziada, aquele ambiente profético, e naquele ambiente ali, ontem com os jovens, aquele retiro do Onda, Deus, Ele começou a aclarar algumas coisas no meu coração. Não só começou a aclarar algumas coisas, mas Ele também começou a falar outras coisas. Louvado seja o Senhor por isso. Deus é vivo, Ele fala, Ele se manifesta. Então foi um tempo também muito tremendo, e baseado na experiência que eu tive ontem, eu quero compartilhar algo com vocês. Vou tentar sintetizar, na verdade, mas nem dá para sintetizar, vai ter que ser em bloco. Em outros momentos a gente vai ter que voltar nesse tema. É um tema abrangente, é um tema pertinente, é um tema que está no coração de Deus. Eu sei que está no coração de Deus, eu testifico isso. Eu quero falar um pouco sobre o que Deus falou, o que Deus aclarou, enquanto nós estávamos no meio daquela galera incendiada, com os olhos de fogo, cheio do Espírito Santo, e eu quietinho, só ouvindo Deus, e Deus realmente falou e confirmou muita coisa através daquele mover de ontem. Abra a tua Bíblia em nome de Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ler o verso 5, vamos citando outros textos à medida que a gente vai compartilhando. Apocalipse capítulo 5,
capítulo 21, verso 5, é o texto que fala sobre o novo céu e a nova terra. Eu quero ler só o versículo 5. E diz assim: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Como é apenas um versículo, um texto pequeno, eu vou contar de 1 a 3, independente das traduções que nós temos aí, ou pode ler aqui melhor. Eu esqueço que tem telão, né? Vamos ler então o que está aqui no telão. 1, 2, 3. Esse texto de Apocalipse, capítulo todo, fala sobre o novo céu e a nova terra. Mas a minha ênfase não é escatológica, mas eu quero falar sobre um Deus que desde o princípio da criação até a consumação dos séculos tem a capacidade de criar, não só de criar, mas a capacidade também de recriar. Recomeçar, um Deus que tem a capacidade de recomeçar a partir do nada. Inclusive, o verbo criar no hebraico é uma palavra chamada bara ou bará, que tem o mesmo sentido: começar ou recomeçar. Em Gênesis capítulo 1, no verso 2, um texto também conhecido, nós vemos uma terra, que a terra estava sem forma e vazia, ou em algum outro entendimento teológico, a terra se tornou sem forma e vazia, e nós vemos nesse texto de Gênesis 1, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e nós vemos que por causa disso, pelo Espírito Santo, Ele trouxe à existência toda a criação. Onde havia o caos, onde não havia nada, o Espírito Santo se movia, pairava sobre a face das águas, e pela ação, pelo poder do Espírito Santo, tudo que existe, essa complexidade do cosmos, veio a existir. Deus tem essa capacidade de criar, capacidade de recriar, e essa característica divina, nós vemos do início das Escrituras até o final: eis que faço novas todas as coisas. A palavra de um Deus que é fiel e que é verdadeiro. Recomeçar, recriar, significa refazer, significa fazer de novo, significa começar a ser, significa produzir-se novamente, e Deus é poderoso para fazer isso, amém? Porque Ele tem essa capacidade, nós estamos aqui, porque se Ele não tivesse, nós não estaríamos aqui. Deus tem esse poder, essa capacidade. Então, queridos, com raras exceções, esse termo recomeçar, recriar, reconstruir, com raras exceções, esse termo ele se aplica a um grande percentual de pessoas que fazem parte das primeiras gerações de crentes, de cristãos, ou de discípulos, se é que ainda são discípulos. E eu quero direcionar uma reflexão diante de Deus, basicamente para essa classe, para essa categoria, essa primeira geração, ou as primeiras gerações de cristãos. Gente, eu posso fazer aí mais ou menos uma estimativa, alguém pode relativizar, mas gente que tem aí uma média mais ou menos de 10 anos de casa, a partir de 10 anos de casa, muitos hoje já estão com uma faixa de idade de 40 anos em diante, não vou pedir para levantar a mão, 40 anos em diante, e na sua maioria já estão casadas. Então, quando eu destaco esse termo, de um Deus que desde a criação, tem a capacidade de criar, mas não só de criar, mas também recriar. Quando eu falo de um Deus que tem essa capacidade, o foco está nessa geração, nessa primeira
ou nas primeiras gerações de cristãos. Eu vejo uma geração, eu já falei isso aqui outras vezes, isso tem sido objeto de discussão nos ciclos mais íntimos, isso tem sido objeto de oração, oração com gemido, oração com lágrima, oração de várias formas, mas eu vejo uma geração com as características de quem não sonha mais, de quem não tem mais sonho. Eu vejo uma geração, e é essa primeira geração, que deixaram as suas vocações, se tornaram frios e superficiais. E essa é uma questão muito séria, é um desafio grande diante de Deus, um Deus que é poderoso para mudar esse quadro. Até porque nós citamos que o Senhor faz nova todas as coisas. Amém? Ele faz nova todas as coisas. Basicamente, nós vemos pessoas que perderam a essência. E essência é aquilo que é básico. Essência é aquilo que é mais central. Essência é aquilo que é mais importante. Eu estava falando sobre essência, lembrando uma música, acho que vale a pena uma revisão aqui. Acho que a maioria conhece essa música. Que diz: quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, oferecer algo de valor, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Tá bom, tá bonito. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Morre, perdoa, pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Olha para cá, é fato. É um fato triste que uma primeira geração perdeu o básico, tem perdido o principal, e esse básico, esse principal é a essência. Foi o que Jesus ensinou quando Marta, vocês lembram da história? Quando Jesus ensinou a Marta, quando essa mulher na sua presença se ocupava com muitas diaconias, com muitos trabalhos, enquanto Jesus estava no interior da casa. E nessa ocasião Jesus advertiu dizendo: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitos serviços. Ele diz: entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Lucas 10, 41, 42. Esse é um dos principais motivos da perda da essência, que é o esforço para realizar algo, para provar um valor, ou uma identidade, através do esforço próprio, através do sacrifício. Quando nós resolvemos fazer qualquer coisa, desprezando, não priorizando a presença de Jesus em nossas vidas. São pessoas que deixaram de ser guiadas pelo propósito. Vou usar uma expressão uma ministração que eu ouvi do Bruno, muito oportuna. Pessoas que deixaram de ser guiadas por propósitos e passaram a ser guiadas por necessidades. Deixaram o propósito, começaram a ser guiadas pelas suas próprias necessidades. Mas uma vida guiada por propósito, as necessidades são supridas. Amém ou não amém? Não é isso? Uma vida direcionada segundo o propósito de Deus, nossas necessidades são supridas. Eu digo isso com a minha própria vida. Que bom foi compreender a importância, a relevância do propósito e focar nele,
e ser guiado por Ele. E nada me faltou. Como Jesus disse, porventura lhe faltou alguma coisa? Eles disseram nada, disseram eles. Absolutamente nada. Então, uma vida direcionada para o propósito, as necessidades são supridas, mas uma vida direcionada por necessidade, o propósito é roubado. E é o que tem acontecido com muita gente, que priorizaram as suas necessidades, priorizaram aquilo que eles têm necessidade e deixaram o propósito. E o propósito começou a se esvair, começou a sumir. Por isso, nós vemos uma geração que não vibra mais. Perderam a visão do propósito, consequentemente perderam a paixão, passaram a viver seus próprios planos, passaram a viver seus próprios projetos. E há uma advertência conhecida no livro de Marcos capítulo 16, verso 25, Mateus também fala isso, Lucas também fala, ele diz, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Em resumo, ele está falando que uma vida dedicada ao propósito, há ganho. E uma vida dedicada aos seus próprios interesses, a si mesmo, a perda. Quem perder a sua vida, por amor de mim, ele vai salvar. Mas quem quiser salvar a sua vida, ele vai perder. E essa também é mais uma razão, por pessoas estarem na vida da igreja como aquela igreja de Sardes. Tem pessoas na atualidade que é uma figura exata daquela igreja de Sardes, uma daquelas 7 igrejas da Ásia, e a palavra do Senhor àquela igreja é que era uma igreja que tinha nome que estava viva, porém ela estava morta. Ela estava viva fisicamente, presente na vida da igreja, estavam pessoas presentes no dia a dia da igreja, nos ajuntamentos da igreja, mas não tinham vitalidade espiritual. O vigor espiritual já havia se esvaído. Então esse retrato, essa figura, é uma figura lamentável na atualidade. Pessoas que têm cara de cristão, carregam Bíblia, conhecem as canções, têm nome de cristãos, têm nome que estão vivas, todavia, entretanto, elas estão mortas. Por isso, o Espírito Santo tem falado nesses dias tão fortemente sobre a importância de restaurar, sobre a importância de reconectar as gerações, ou as primeiras gerações. Reconectar as primeiras gerações com as gerações posteriores, porque o que a gente percebe é como que se tivesse ficado uma lacuna. Deixa eu contar um sonho que eu tive, eu acho que eu já contei aqui, mas esse sonho tem estado frequentemente no meu coração. Eu tive um sonho que eu levava uma muda de uma planta pequena, uma plantinha pequena, muito viçosa, e eu levava essa planta para um viveiro. Esse viveiro tinha mudas maiores que já deveriam estar frutificando, e elas não estavam com frutos. E eu levava aquela mudinha para colocar naquele viveiro. No meio do caminho eu ouvi uma voz que dizia, não coloque essa muda aí. E eu falei, meu Deus, por que não colocar essa mudinha nova no viveiro das mudas? Estava com as mudas maiores. Eu compartilhei com alguns irmãos esse sonho, tenho orado sobre ele, mas eu entendi que essa planta nova não deveria ser colocada com as outras mudas, para não sofrer uma influência de quem não está na sintonia com o propósito, para não colocar na sintonia daqueles que não estão com vida, não colocar na influência daqueles que não produzem mais fruto, daqueles que já estavam na idade reprodutiva e não estavam reproduzindo, daqueles que já estão na fase do vigor, mas não estavam vigorosos. Aquela geração, aquela planta nova não deveria estar sob influência daquela planta velha. E aí a relevância do que nós estamos falando hoje. Há uma necessidade, há uma urgência de se restaurar essas primeiras gerações. Restaurar essas primeiras gerações para ver
uma reconexão. Eu lembro de uma expressão do Jamê, engraçada. Alguém repetiu essa frase essa semana numa rede social. Jamê diz que o desanimado desanima mais o animado do que o animado anima o desanimado. Entendeu? O desanimado desanima mais o animado do que o animado anima o desanimado. Hoje, sob a influência dessa voz profética, eu ouvi uma palavra do Luiz Hermínio, Jesuicidência. O título da palavra é curando uma geração, curando e levantando outra geração, mais ou menos isso. A gente percebe como que Deus fala uma mesma linha. Eu ouvi um pouco dessa palavra, o suficiente para eu entender a nota do Espírito Santo. Ele fala baseado na ressurreição da filha de Jairo, uma menina de 12 anos de idade, está registrado lá em Marcos 9, a maioria aqui conhece esse texto, não todos. Ele fala da ressurreição da filha de Lázaro, e ele diz que a ressurreição da filha de Lázaro, que era uma menina de 12 anos, que estava à morte, é uma figura de uma geração que Deus está levantando. Uma geração que Deus está levantando, enchendo do seu fogo, enchendo do vigor espiritual, e que serão flechas na mão do guerreiro. A menina de 12 anos, Deus levantando, e ele fala da cura da mulher do fluxo de sangue. Então, deixa eu abrir um parênteses para falar sobre essa geração, que é essa figura da filha de Lázaro, essa figura que Deus está enchendo do seu fogo, essa figura que está responsiva à voz de Deus, ao mover do Espírito Santo. Ontem, durante o tempo que eu estive lá no retiro aí dessa rapaziada Fogaréu Puro, Arthur me falou de jovens que venderam doce na escola para poder financiarem a participação do retiro. Isso não tem outro significado, outra tradução, a não ser paixão, vontade de estar junto com o noivo, com o amado. Venderam doce para poder investir no retiro e participar do retiro. E nós seguimos lá naquele mover. Eu fiz outras observações. Eles me contaram também que na noite anterior eles viraram a noite em turno orando numa tenda. Nós chegamos lá, vimos uma tenda do exército montada. Eu falei, que tenda é aquela? A Eliana falou, acho que de repente alguém está dormindo lá, que as acomodações não foram suficientes. Não era para dormir, era uma tenda que tinha oração contínua, de gente sendo batizada com o Espírito Santo, profetizando, fluindo nos dons, direto a noite toda. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu vi uma coisa também muito significante. Quando Arthur terminou de ministrar ontem à noite, Arthur estava fazendo o apelo, e eu vi a criançada correndo para o apelo, correndo, sabe o que é correndo? Ele estava falando, falei, meu Deus, o meu desejo, a minha oração, é ver as gerações com a mesma resposta ao mover do Espírito Santo. A mesma resposta ao mover do Espírito Santo. É bonito ver essa rapaziada fluindo nas praças. Eu estava em Brasília acompanhando o fluir do onda na praça. Coisa linda, aquele galerão, uma coisa atraente, um brilho. Isso não é coisa de homem, não é habilidade humana, não é recurso humano, não é tecnologia, é poder de Deus para aquele que crê. E Deus quer trazer, se mover, e Deus quer englobar todas as gerações. Geração da filha de Jairo, que Deus está levantando, Deus está enchendo o Espírito Santo para ser boca, mão, instrumento dele nessa geração. São pessoas que vão tomar os corredores universitários e vão converter mentes na mente de Cristo. Gente que vão influenciar, doutrinar, baseado no princípio da palavra do Senhor. Uma geração que Deus está levantando. E ele fala dessa outra geração, uma geração que Deus quer curar, uma geração que parte dela está aqui hoje, e com todo amor, todo zelo ao corpo de Cristo, é uma palavra para você hoje. Você que é da primeira geração,
e que por algum motivo ficou para trás, desertou da tua vocação, do teu chamado. Você que por algum motivo perdeu o brilho, perdeu a paixão. É possível que aquela Bíbliazinha que você tem lá, com aquela capinha, ela já está com poeira, tem dias que você não coloca a mão nela. É possível que há tempo que você não tenha aquela oração prazerosa de busca a Deus. Um diálogo de falar com Deus, ouvir Deus, se levantar e falar: eu vou dirigir os meus planos para o dia de hoje com toda a segurança, porque eu ouvi o Espírito Santo. E o Senhor está realmente fazendo um rebuliço, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não vai deixar soldados com tanto depósito para trás. Ele não vai deixar essa lacuna. O Espírito Santo trabalha reconectando as gerações. O Senhor levanta a filha de Jairo, mas Ele quer levantar a mulher do fluxo de sangue. Quanto tempo que aquela mulher estava sangrando? Aquela hemorragia ginecológica, 12 anos. 12 anos ela estava sangrando. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos. Ela correu daqui e dali, e ela não conseguia resolver, humanamente falando, ela não conseguia resolver. E a pergunta é a seguinte: se alguém tem uma hemorragia ginecológica, uma hemorragia, essa pessoa é reprodutiva? Essa pessoa é fértil? Não. Então alguém com tanto depósito, tanta história, ela estava incapacitada de reproduzir, de gerar. E ela já estava cansada de tentar aqui e ali, e o seu problema não é resolvido. Isso fala de uma geração que por algum motivo cansou com homens, cansou com projetos, cansou, mas isso não é motivo para você desertar do teu chamado. Isso não é motivo para você desconectar do propósito, você deixar de fazer o teu papel, aquilo que o Senhor, quando te salvou, te destacou, te designou para você fazer. E à medida que você se omite, à medida que você deserta, à medida que você se exclui, isso tem um efeito corporativo. E nós podemos falar quais são esses efeitos corporativos quando as primeiras gerações se acomodam. Quando as primeiras gerações já não correspondem mais ao agir de Deus, o fluir do Espírito Santo. Nós poderíamos falar vários aqui, eu vou citar alguns principais, baseado em alguns textos, sobre os efeitos dessa primeira geração que se acomodou, que não se compadece mais por aquele que se perde, que não se preocupa com aquele que você deixou no caminho, que um dia te chamou de pai, que teve você como referência para a vida dele, que não se preocupa mais com aquele que te chamou, que um dia você foi um instrumento de Deus para trazê-lo para o corpo de Cristo. É ruim quando nós encontramos alguém novo e ele diz assim: se fulano que é meu antigão aí na fé, está desse jeito, irmão. Eu que sou novo, eu sou pintinho, meu irmão. O cara é galo de briga, está daquele jeito. Eu sou pintinho, pô. Uma influência negativa. Porque nós não falamos só com as nossas palavras, nós falamos principalmente com a nossa vida e com o nosso procedimento. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Há pessoas que estão olhando para nós, pessoas que um dia nos viram brilhar, e hoje estamos vendo apagados, sem fogo no olho, sem paixão, sem vida com Deus. E Deus se importa com você, se importa muito com você. Essa primeira geração tem muito valor, muita importância. O Senhor não é aquele que prossegue com o exército, deixa o soldado ferido para trás. A tua história, a tua formação, o teu depósito é importante para essa geração. Ontem o irmão falou comigo: Samuel, estou vindo para Cabo Frio. E ele estava no retiro servindo, e ele falou: rapaz, isso aqui está bom demais. Falei: querido, segura no manto, não sai daí não, fica aí no meio aí, ó. Para onde eu vou? Ele perguntou: para onde eu vou? Que ele eu vou? Falei: fica no meio dessa galera, meu irmão. Fica no meio aí, meu irmão. Fica no meio dos profetas. Fica aí, arruma um pretexto para você ficar no meio. E a minha vontade é ficar nesse meio também, direto. Por que essa primeira geração tem que ser curada? Irmão, põe por favor para mim aqui no telão, Salmo 78. Por que
essa primeira geração tem que ser curada? Setenta e oito, verso 3. Vou contar de 1 a 3, vocês vão ler, está aqui no telão. Hoje está mole demais, né? Tem que ficar procurando na Bíblia, né? A gente pedia para abrir nos profetas pequenos, Ageu, aí começava no desespero. Então vamos lá. 1, 2, 3. Pode ir. Por que essa primeira geração precisa ser curada? Por que ela precisa ser curada? Porque os marcos antigos estão ali. A história, o referencial daquilo que Deus é, daquilo que Ele fez, só conta quem recebeu primeiro. Quem vai contar isso, essa história? Quem tem a clareza dos marcos, da visão, do referencial, é essa primeira geração. Só será contada essa história por aqueles que antecederam essa posterior geração. Olha lá, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que Ele fez. Pula, por favor, querido, pula. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Esse é o 4, volta para o 4, volta para o 3. 3. O que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais. É muito bonito quando você está conversando com um novo, e ele está muito vibrante com o que ele está vendo no momento, e você conta para ele a história. Ele fala: que isso? Foi assim? Meu Deus, que isso? Quem que estava nesse negócio? E ele vibra. Ele fala: meu Deus, que coisa tremenda, como é bom fazer parte desse mover, como é bom fazer parte dessa onda. Porque é importante você, querido, que está me olhando, porque é importante que essas primeiras gerações se levantem, porque é importante que essa primeira geração seja curada da esterilidade. Um dia esse ventre gerou, um dia a tua palavra evangelística convencia, entende? Porque era uma palavra que não era só teórica, a tua vida era o teu testemunho. Porque outrora os enfermos te procuravam, você impunha as mãos e eram curados. Alguém me falou: Samuel, um dia, uma das maiores angústias da minha vida, da minha esposa, o Espírito Santo me acudiu através da vida de um irmão. Por muitos anos eu desejei um filho, eu não podia ter esse filho. Um dia, numa simplicidade, esse irmão cheio do Espírito Santo impôs as mãos sobre minha esposa e ela gerou. Meu filho hoje é um adolescente. E a pergunta dele: pena que hoje ele está nessa situação. Deus quer levantar essa primeira geração. Deus precisa levantar essa primeira geração. Precisa haver uma reconexão das primeiras com a segunda geração. A vontade de Deus não é se derramar apenas por uma classe, sobre uma classe específica. O Senhor não quer se derramar. É bom isso, é bom, mas não é suficiente. A visão de Deus é uma visão total, inclusiva, é de corpo. Então não é normal que uma geração está sendo levantada, recebendo tanto, e uma outra geração não reproduz mais. Está perdendo a vida. Mas como perdendo a vida? Está perdendo a vida porque resolveu dedicar a sua vida a si próprio, a seus próprios projetos, próprios sonhos, cursos e mais cursos e mais cursos. Não sou contra isso, mas Jesus tem que ser o centro, tem que ser alinhado com o propósito dele, tem que ser dele, por meio dele, para ele todas as coisas. Minha esposa está aqui, alguns irmãos aqui da primeira geração. Eu tenho aí já alguns anos de formado, de magistério, quase 20 anos. Mas o dia que eu fui fazer a faculdade de biologia, eu fui ouvir os profetas, e a minha pergunta era a seguinte:
Alguém já deve ouvir essa história, reforça. A minha pergunta era a seguinte: até que ponto uma formação acadêmica pode concorrer com o meu chamado? Eu ouvi algumas fontes, e quando eu coloquei o meu pé no campo acadêmico, eu coloquei sem abrir mão das minhas convicções, entendendo por que Deus me queria lá. Comecei uma faculdade com 55 alunos, terminei com 23. Desses 23, alguns eram cristãos, quando começaram, se perderam. Consegui prosseguir firme, confrontando as incoerências, falando das minhas convicções e fazendo discípulo. Então, há uma primeira geração que está doente, está perdendo a vida. Por que está perdendo a vida? Porque está vivendo para si mesmo. Porque todo aquele que perde a vida por amor a Ele ganha, mas aquele que perde a vida para si mesmo morre. E é muita gente morrendo porque parou de reproduzir, passou a viver os seus próprios sonhos, os seus próprios interesses. Eu estou fechando, mas eu quero lembrar de um texto que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que foi aquele processo da restauração do templo, que está descrito no livro de Esdras, de Ageu, especificamente no livro de Esdras, capítulo 3, verso 12, não precisa a gente ler, eu vou contar o contexto. O texto diz que quando foram estabelecidos os alicerces do novo templo, porque o primeiro templo foi destruído, quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, totalmente destruído, 70 anos depois, o povo é liberto, e quando o povo sai do cativeiro e retorna à pátria de origem, começa o processo de reconstrução, recomeçar, vou recomeçar, começa o processo da reconstrução. Depois você vai ler nesse texto, lá em Esdras, o texto diz que quando eles colocaram os primeiros fundamentos do templo, começou um rebuliço, tinha grito de júbilo, glória a Deus, nós vamos poder viver o que nossos pais viveram, os mais jovens, que não viram o primeiro templo, eles não viram a glória do primeiro templo, e eles falaram, glória a Deus, nós vamos poder viver o que nossos pais viveram, o que eles falaram para nós lá no cativeiro, nós vamos poder viver, está sendo reedificado, está sendo levantado, júbilo, grito de júbilo, aleluia, glória a Deus, mas tinha choro também, tinha uma galera chorando, e eram os mais velhos, sacerdotes, tudo chorando, sabe por que eles estavam chorando? Porque eles não criam mais que aquela segunda obra, aquela segunda casa seria igual à primeira casa. Eles perderam a esperança, eles não criam mais que poderiam viver novamente uma vida religiosa, um templo erguido naquele padrão de lá. Aí Ageu, nesse contexto, se levanta e diz aquela palavra que é válida para nós hoje: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa, ela vai ser maior do que a primeira, com toda dificuldade, com todos os conflitos, com pontos que ainda estão obscuros, questões para se resolver, porque é um processo de reconstrução, mas aquele que começou uma boa obra há de completar até aquele dia. Eu tenho dito isso constantemente, eu vou morrer dizendo, eu não quero ser aquele que desanima essa geração, eu quero ser uma voz que levanta a cabeça, que diz que no Senhor é possível, que dias melhores virão, que o melhor de Deus está por vir, que a glória da última casa será melhor do que a primeira. Eu creio na igreja, eu amo a igreja, a natureza da igreja é indestrutível, porque a natureza da igreja é Cristo, e aquele que começou, ele vai completar. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja.
Eu edificarei a minha igreja, e Ele é fiel e poderoso para cumprir o que Ele tem prometido. Você pode ter certeza. Você está vendo muita coisa aí, né? Muita coisa. Nós somos pessoas que estamos num processo de aperfeiçoamento. Todos nós estamos no ATQ de Deus. Todos nós. A vida cristã, a caminhada, ela é caracterizada por ciclos. Mas a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu quero dizer para essa geração: segue extravagantemente, entregue ao Senhor, assim de forma extravagante, tudo louco mesmo, entregue ao Senhor, fluindo no poder e na unção do Espírito Santo. Mas eu não quero só isso, eu quero ver uma primeira geração cheia do Espírito Santo, falando para eles os marcos, os fundamentos que nós recebemos lá atrás. O Senhor não quer ver uma primeira geração com a sua capacidade reprodutiva afetada, ferida, enferma, sangrando. Essa primeira geração precisa voltar a fluir. Bom, queridos, é fato que há um fatalismo, há um desânimo que tem tomado conta de alguns corações. Mas Deus segue nos chamando para a importância e para a necessidade de reconectar. Deus quer curar a tua capacidade reprodutiva. Deus quer fazer voltar você a ser pai, a ser mãe espiritual. E Ele tem soprado o vento do Espírito nesses dias. Ele tem soprado esse vento para fazer reviver os ossos. Diz: porventura, disse o profeta, poderão reviver esses ossos? A pessoa pergunta ao profeta: porventura poderão reviver esses ossos? Ele diz: tu sabes, Senhor, tu sabes, toda a capacidade, todo o poder está em tuas mãos. O Senhor é poderoso para fazer reviver esses ossos. O Senhor é poderoso para curar, para reconectar essa geração. Essa primeira geração precisa de você, precisa da tua experiência, precisa dos marcos que você tem, precisa do referencial que você tem. E você está aí preso na sua vidinha, no seu próprio coração. Você já tem o suficiente para fazer pela próxima geração. Você foi salvo um dia, por graça de Deus. Você não fez nada por isso. Pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, não vem de nós. Você foi salvo, você tem o Espírito Santo. Você tem garantia de um futuro eterno na presença do Senhor. O que você precisa mais? Você tem marcos, você tem história, você tem referenciais, você tem testemunho de milagre. Você precisa reconectar essa geração e dizer: vem cá, você está cheio do Espírito Santo, está vibrando, mas eu quero fundamentar você, falando dos marcos, falando da história. Ou você precisa se abrir e falar: bom, eu preciso fazer aquilo que Deus me vocacionou para fazer, ser pai, mãe espiritual, cuidar de gente. Nós poderíamos ter encontros como esse, com essa garotada, esse montão de filhos, tanto em via pública quanto em retiro, muito mais casais cooperando, irmãos, e sendo cooperado também, muito mais casais, mas a apatia espiritual, a deserção espiritual, tem feito escolher a televisão, as novelas, aquilo que corrompe a tua vitalidade espiritual. Mas é tempo de se levantar, é tempo de dizer: Senhor, eu quero voltar a fluir, quero voltar a brilhar, eu quero voltar a cumprir o meu papel. Coloca-se de pé no nome de Jesus, abre o teu coração diante do Senhor. Deus tem soprado nesses dias um vento, e esse vento é vento de restauração. Deus tem soprado o seu vento. Deus quer curar uma geração, e Deus tem levantado outra geração. Eu espero, em breve tempo, ver planta nova misturada com as mais velhas, e o couro comendo, e os arbustos incendiando, como aquele arbusto que Moisés viu.
Essa é a vontade de Deus, essa é a minha oração e a minha fé. Que o animado anime o desanimado. Que essa palavra desânimo não haja entre nós. Que a palavra diz: por isso não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você de 10 anos para frente aí, que está aqui nessa noite, eu desafio, eu quero convidar você a abrir o teu coração diante do Senhor. Há uma geração te esperando. E você vai dizer o que para Deus? O que você vai dizer para Deus? Ah, Senhor, me aborreceram. Ah, me decepcionaram. O que você vai dizer? Que até isso coopera para o nosso bem. O que você vai dizer para o Senhor? José disse para o Egito, no Egito, para os seus irmãos: toda a prova que eu passei nas mãos de vocês, toda injustiça que eu sofri com vocês, não foi vocês, por causa de vocês, foi para cumprir o que Deus havia predeterminado para a minha vida. Foi preciso passar por isso, para que toda uma nação fosse conservada. Nós não temos motivo para viver uma vida apática, uma vida de deserção ministerial. Não temos argumento. É tempo de se levantar. E eu quero orar por você, no nome de Jesus. Você que quer se arrepender desse estilo de vida que você escolheu viver, vivendo a tua própria vida, teus próprios sonhos, e quer dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser esse elo. Eu renuncio, eu rejeito ser um elo quebrado nessa noite. Eu quero ser um elo que vai manter reconectado as gerações. Eu quero acender, eu quero vibrar com essa nova geração. Eu quero fazer parte dessa nova geração. É você que vai estabelecer esses marcos antigos. A história e o referencial daquilo que Deus já fez está com você. Vento do Espírito Santo sopra e joga por terra a desesperança, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Que haja em nós o grito de júbilo, de alegria, porque um novo ciclo começa. E cante alabacante, eleva alabaçu. Eu quero fazer uma coisa. Que é um ato profético. Recebe aí. Eu queria que essa rapaziada aí da nova geração, principalmente aquela galera que estava no retiro ontem, escolhesse uma pessoa aqui na frente e abraçasse ela. Isso é reconexão. Reconexão, abraça bem abraçadinho, abraça. Escolhe um aí, qualquer um, abraça. Abraça. Abraça, reconexão, abraça. Vou recomeçar e reconhecer onde te deixei.
onde eu comecei a cair, readmitir, dependo de ti, experimentar, em tua voz caminhar, vou relembrar teu falar, cura o que estava ferido, lembra o motivo, vou relembrar teu falar, dá sentido, cura o que estava ferido, lembra o motivo que me faz querer me erguer e lutar, resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive, todas as trevas vão ver tua luz, e ao despertar novas forças, quem me só vejam tua glória, Cristo é o que querem ver, levantar, resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive, todas as trevas vão ver tua luz, ao despertar novas forças, quem me só vejam tua glória, Cristo é o que querem ver. Abraça aí essa nova geração. Abraça aí as primeiras gerações. Abraça e dispara o fogo. Dispara o fogo. Dispara o fogo, o óleo que está sobre tua vida. E diz: eu preciso de você, querido. Você precisa se levantar, você precisa ser curado na sua capacidade reprodutiva. Levantar, resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive, todas as trevas vão ver tua luz, ao despertar novas forças, quem me só vejam tua glória, Cristo é o que querem ver, levantar, resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive, todas as trevas vão ver tua luz, ao despertar nova força, quem me só vejam tua glória, Cristo é o que querem ver. Levanta as tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, Tu és bom, Tu és um Deus que se preocupa profundamente com cada um de nós. Tu és um Deus de recomeço. Tu és um Deus que faz novas todas as coisas.
Tu és o único que tem o poder de criar e recriar. Porque todo o poder, toda a autoridade está em tuas mãos. E nós estamos diante de ti nessa noite com o nosso coração aberto, com o nosso coração quebrantado, dizendo para o Senhor: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Revela, mostra a cada um aqui o caminho de volta. Reconecta, Senhor, as gerações. Reconecta aquilo que houve uma ruptura. Ó Deus, por tantos motivos, que no poder e na autoridade do Teu nome, o Senhor possa ir reconectando essas gerações. Sopra vento do Espírito. Sopra vento do Espírito. Sopra e faz a Tua noiva reacender. Faz a Tua noiva voltar a brilhar. Sopra vento do Espírito e restaura a essência. Sopra vento do Espírito e restaura a vida. Sopra vento do Espírito e cura. Cura a capacidade reprodutiva. Restaura o coração paternal. Restaura o coração maternal. Restaura o chamado pastoral. Restaura o chamado para discipular, para tocar outros, tocar na próxima geração. Espírito Santo, reconecta as gerações. Tudo aquilo que o inimigo tem trabalhado no longo desses anos para dizer que acabou, a essência passou, que não dá mais, que não vai ser mais como antes. Deus, Espírito Santo, toca os corações, mostra que o vento do Espírito segue, o vento do Espírito segue, nada pode impedir o fluir e o vento do Espírito Santo, e que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Será maior do que a primeira, maior do que a primeira, maior do que a primeira. Senhor, enche do Espírito Santo. Vento do Espírito, encha pessoas aqui nessa noite, encha das tuas virtudes, o poder do alto, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, diante de Ti, com toda convicção, declarar esse novo tempo, Senhor, declarar um novo ciclo, Senhor, de homens e mulheres, profetas cheios da tua unção, que serão flechados nessa localidade para as nações, ministérios pastorais se levantando, profético, apostólico, pais se levantando, pais de pais se levantando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Sopra vento do Espírito Santo. Sopra, Senhor. Sopra, Xacantomanamassia. Ei, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Quantos podem aplaudir o Senhor? Você vai fazer uma coisa. Você vai fazer uma coisa. Pega a pessoa que está ao teu lado aí, a primeira geração, identificou aí? Identificou? Dá um abraço e diz assim: eu preciso de você. Os mais novinhos diz: eu preciso de você. Abraça: eu preciso de você. Você é importante para mim. Você é muito importante para mim. Independente de qualquer coisa, o depósito que há em ti é importante para a minha vida. Esse depósito, eu preciso desse depósito, para a glória do Senhor.